As parábolas de Jesus são histórias curtas e simbólicas, usadas para transmitir verdades espirituais e morais profundas. Utilizando elementos da vida cotidiana de seus ouvintes, Jesus conseguiu comunicar ensinamentos complexos de uma maneira acessível e memorável. Suas parábolas abordam temas como o reino de Deus, graça, perdão e amor ao próximo, desafiando as normas sociais e religiosas da época. Através dessas narrativas, Jesus revelou a essência de seu ministério e a natureza da relação de Deus com a humanidade. Essas histórias estão nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e, em menor grau, João. Cada parábola oferece uma perspectiva única sobre a mensagem de Jesus, refletindo a diversidade e profundidade de seus ensinamentos. Por exemplo, a parábola do semeador, em Mateus 13, 3-9, ilustra a recepção variada da mensagem do reino de Deus entre as pessoas. A parábola do bom samaritano, em Lucas 10, 30-37, por outro lado, desafia preconceitos e enfatiza a importância de amar o próximo. Jesus frequentemente usava parábolas para responder a perguntas ou situações específicas, levando seus ouvintes a refletirem sobre suas próprias vidas e atitudes. Frequentemente, ele concluía suas parábolas com uma pergunta ou um convite à ação, incentivando seus seguidores a aplicarem os ensinamentos em suas próprias vidas. Assim, as parábolas não são apenas histórias antigas, mas continuam a oferecer lições valiosas e relevantes para o presente. Neste documentário, vamos explorar todas as parábolas de Jesus, analisando suas lições de sabedoria e amor. Cada subtítulo nos guiará por uma dessas histórias, revelando os significados profundos por trás das palavras de Jesus e como elas podem ser aplicadas em nossas vidas contemporâneas. Prepare-se para uma jornada espiritual enriquecedora, cheia de insights e reflexões. A parábola do semeador. A parábola do semeador, encontrada em Mateus 13, 3-9, Marcos 4, 3-8 e Lucas 8, 5-8, é uma das parábolas mais conhecidas e emblemáticas de Jesus. Ela descreve um semeador que espalha sementes em diferentes tipos de solo, resultando em diversos níveis de crescimento e frutificação. As sementes representam a palavra de Deus, enquanto os diferentes solos simbolizam os variados estados do coração humano em resposta a essa palavra. Jesus explica que algumas sementes caem ao lado do caminho e são comidas pelos pássaros, representando aqueles que ouvem a mensagem do reino, mas não a compreendem, permitindo que o maligno a arranque de seus corações. Outras sementes caem em solo rochoso, onde há pouca terra, e embora brotem rapidamente, murcham sob o sol devido à falta de raízes, simbolizando aqueles que recebem a palavra com alegria, mas se afastam diante das dificuldades. Algumas sementes caem entre espinhos, que crescem e sufocam as plantas, representando aqueles que ouvem a palavra, mas são sufocados pelas preocupações da vida e pelo engano das riquezas, tornando-se infrutíferos. Finalmente, outras sementes caem em boa terra, onde produzem uma colheita abundante, 100, 60 ou 30 vezes mais do que foi semeado, simbolizando aqueles que ouvem, compreendem e vivem a palavra, dando frutos abundantes. Essa parábola nos desafia a refletir sobre a condição de nossos próprios corações e nossa receptividade à palavra de Deus. Somos convidados a cultivar um coração fértil, livre de obstáculos que possam dificultar o crescimento espiritual e a frutificação. A mensagem central é que, apesar das adversidades, a palavra de Deus tem o poder de transformar vidas e gerar frutos abundantes. A parábola do trigo e do joio. A parábola do trigo e do joio, narrada em Mateus 13, 24-30, aborda o tema do bem e do mal coexistindo no mundo. Jesus conta a história de um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, seu inimigo veio e semeou o joio entre o trigo. Quando as plantas cresceram e começaram a produzir espigas, os servos do dono perceberam a presença do joio e perguntaram se deveriam arrancá-lo. O dono, porém,
os instruiu a deixar tanto o trigo quanto o joio crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, o joio seria separado do trigo e queimado, enquanto o trigo seria recolhido no celeiro. Essa parábola ilustra a paciência e a justiça de Deus ao lidar com o mal no mundo. Em vez de erradicar imediatamente o mal, Deus permite que o bem e o mal cresçam juntos, reservando o julgamento final para o momento apropriado. A explicação de Jesus para essa parábola, em Mateus 13, 36 a 43, revela que o campo é o mundo. A boa semente representa as crianças do reino, e o joio simboliza as crianças do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a colheita é o fim dos tempos, quando os anjos separarão os justos dos ímpios. Essa parábola nos encoraja a confiar na justiça divina e perseverar na fé, sabendo que Deus trará justiça no tempo certo. A parábola do trigo e do joio também nos lembra de sermos cautelosos ao julgar os outros, pois o discernimento final pertence a Deus. Nossa responsabilidade é crescer e dar frutos como o trigo, vivendo de acordo com os ensinamentos de Jesus e confiando em sua sabedoria e justiça. A parábola da semente de mostarda. A parábola da semente de mostarda, encontrada em Mateus 13, 31 a 32, Marcos 4, 30 a 32 e Lucas 13, 18 a 19, é uma história curta, mas poderosa, sobre o crescimento do reino de Deus. Jesus compara o reino a uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas quando cresce, torna-se a maior das plantas do jardim, transformando-se em uma árvore onde os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos. Essa parábola destaca o potencial transformador do reino de Deus, que começa pequeno e aparentemente insignificante, mas cresce de forma impressionante, oferecendo abrigo e sustento a muitos. Assim como uma semente de mostarda pode se tornar uma grande árvore, o Evangelho pode transformar vidas e sociedades inteiras, mesmo que inicialmente pareça modesto e sem importância. Jesus usa essa parábola para incentivar seus seguidores a não subestimarem o poder do reino de Deus, apesar de seu início humilde. A parábola do grão de mostarda ensina sobre a natureza do crescimento espiritual e a expansão do Evangelho, que frequentemente ocorre de maneira invisível, mas de forma poderosa e abrangente. A mensagem central dessa parábola é que devemos ter fé no processo divino e nas promessas de Deus. O reino de Deus está crescendo, mesmo quando não podemos ver imediatamente os resultados. Somos chamados a participar desse crescimento, semeando a palavra de Deus e confiando que Ele trará frutos grandes e abençoados no tempo certo. A parábola do fermento, contada em Mateus 13 e 33 e Lucas 13 e 20 a 21, complementa a parábola do grão de mostarda ao ilustrar de uma maneira diferente o crescimento do reino de Deus. Jesus compara o reino de Deus ao fermento que uma mulher mistura com 3 medidas de farinha, até que toda a massa seja fermentada. Esta imagem sugere o poder transformador e expansivo do reino, que, embora comece pequeno e oculto, permeia e transforma tudo ao seu redor. O fermento, ao contrário do grão de mostarda, trabalha de maneira invisível e silenciosa, mas seu efeito é profundo e de longo alcance. Essa parábola destaca a influência do Evangelho no mundo e na vida das pessoas, mostrando como a mensagem de Jesus pode transformar corações, comunidades e culturas de dentro para fora. O reino de Deus não é apenas uma realidade externa, mas uma força interna que muda tudo o que toca. A parábola do fermento nos desafia a ser agentes de transformação no mundo, permitindo que o amor e a verdade de Deus permeiem todos os aspectos de nossas vidas e relacionamentos. Assim como o fermento fermenta toda a massa, somos chamados a ser uma influência positiva e transformadora em nossas comunidades, espalhando o Evangelho e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. Esta história nos encoraja a confiar no poder discreto, mas eficaz, do reino de Deus. Mesmo que nossas ações pareçam pequenas e sem importância, elas podem ter um impacto significativo e duradouro. Precisamos ser pacientes e persistentes, sabendo que Deus está trabalhando de maneiras que muitas vezes não conseguimos ver,
mas que resultarão em uma transformação profunda e completa. A parábola do tesouro escondido, encontrada em Mateus 13:44, é uma narrativa breve, mas poderosa, que ilustra o valor imensurável do reino dos céus. Jesus compara o reino a um tesouro escondido num campo, que, quando encontrado por um homem, o leva a vender tudo o que tem para comprar aquele campo. Essa parábola destaca a alegria e a determinação com que devemos buscar o reino de Deus, reconhecendo sua superioridade sobre todas as outras coisas. O homem que encontra o tesouro age com urgência e entusiasmo, disposto a sacrificar tudo para garantir a posse do tesouro. Essa imagem sublinha a natureza radical do discipulado cristão, que exige uma reavaliação completa de prioridades e valores. O reino dos céus não é apenas um acréscimo à vida existente, mas uma nova realidade que transforma tudo. A parábola do tesouro escondido nos desafia a avaliar nossa própria busca espiritual. Estamos dispostos a abrir mão de tudo o que temos para ganhar o reino de Deus? Essa história nos convida a reconhecer o valor supremo do reino e a responder com total dedicação. A mensagem central é que o reino de Deus é um tesouro inestimável, digno de todo o nosso esforço e sacrifício. Essa parábola também nos encoraja a viver com alegria e gratidão, sabendo que somos chamados a participar de um reino que ultrapassa todas as riquezas terrenas. Ela nos lembra que, ao encontrar o tesouro do reino, nossas vidas ganham um novo propósito e significado, guiados pelos princípios e promessas de Deus. O amigo, inicialmente relutante, acaba cedendo devido à persistência do homem. Jesus usa essa parábola para ensinar que, assim como o amigo acaba cedendo à insistência, Deus também responderá às nossas orações quando perseverarmos. Ele enfatiza que devemos pedir, buscar e bater, pois todo aquele que pede recebe. Quem busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. A parábola do amigo à meia-noite nos desafia a refletir sobre nossa vida de oração. Estamos sendo persistentes e confiantes em nossas súplicas a Deus? Essa história nos convoca a uma vida de oração perseverante, sabendo que Deus ouve e responde aos nossos pedidos. Além disso, a parábola destaca a bondade e a generosidade de Deus ao atender às nossas necessidades. Ela nos encoraja a confiar na fidelidade de Deus e a continuar orando com persistência e fé, certos de que Ele cuidará de nós e nos concederá o que precisamos. A parábola do grande banquete. A parábola do grande banquete, encontrada em Lucas 14, 20 e 15 a 24, é uma história que Jesus conta para ilustrar o convite generoso de Deus e a responsabilidade de responder a esse convite. Jesus descreve um homem que prepara um grande banquete e convida muitos. Quando tudo está pronto, ele envia seu servo para chamar os convidados, mas todos começam a dar desculpas para não comparecer. Um comprou um campo, outro 5 juntas de bois, e outro acabou de se casar. O anfitrião, irritado, ordena que o servo vá às ruas e becos da cidade para trazer os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E, como ainda há espaço, ele manda o servo para os caminhos e estradas do campo, para compelir outros a entrar, a fim de que sua casa fique cheia. Jesus conclui dizendo que nenhum dos convidados originais provará do banquete. Essa parábola nos desafia a refletir sobre nossa resposta ao convite de Deus. Estamos aceitando e valorizando o convite para participar do reino dos céus? Ou estamos ocupados com nossas próprias preocupações e prioridades? Essa história nos chama a uma vida de prontidão e gratidão, respondendo ao convite generoso de Deus, com entusiasmo e comprometimento. A parábola também enfatiza a inclusividade e a generosidade de Deus. Ela nos encoraja a reconhecer que o convite de Deus é para todos, independentemente de sua condição ou circunstâncias. Somos chamados a participar da alegria do banquete do reino e a convidar outros a fazer o mesmo. A parábola do bom pastor. A parábola do bom pastor, encontrada em João 10, 11 a 18,
É uma história que Jesus conta para ilustrar seu cuidado e sacrifício por seus seguidores. Jesus se descreve como o bom pastor, que dá a vida por suas ovelhas. Ele contrasta o bom pastor com o mercenário, que foge quando vê o lobo chegando, deixando as ovelhas desprotegidas. O bom pastor, porém, conhece suas ovelhas, e elas conhecem sua voz. Ele as guia e protege, mesmo ao custo de sua própria vida. Jesus explica que tem outras ovelhas que não são desse aprisco e que precisa trazê-las também, para que haja um só rebanho e um só pastor. Ele destaca seu sacrifício voluntário, dizendo que ninguém tira sua vida dele, mas ele a dá por vontade própria e tem autoridade para retomá-la. Essa parábola nos desafia a refletir sobre nosso relacionamento com Jesus. Estamos ouvindo e seguindo sua voz, confiando em seu cuidado e proteção? Essa história nos chama a uma vida de confiança e obediência, reconhecendo Jesus como nosso pastor amoroso e sacrificial. A parábola enfatiza o sacrifício supremo de Jesus ao dar sua vida pelas ovelhas. Ela nos encoraja a viver com gratidão e devoção, sabendo que somos profundamente amados e cuidados por Jesus, o bom pastor. A parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril, encontrada em Lucas 13, 6-9, é uma história que Jesus conta para ilustrar a paciência de Deus e sua expectativa de arrependimento e frutificação. Jesus descreve um homem que tem uma figueira plantada em sua vinha. Por 3 anos, ele procura frutos nela, mas não encontra nada. Ele então diz ao jardineiro para cortá-la, pois está ocupando espaço à toa. O jardineiro, no entanto, pede ao dono que espere mais um ano, durante o qual ele cavará em volta da árvore e a adubará. Se der frutos no ano seguinte, ótimo. Caso contrário, ela será cortada. Essa parábola nos desafia a refletir sobre nossa própria vida espiritual e frutificação. Estamos produzindo os frutos que Deus espera de nós? Essa história nos chama a uma vida de arrependimento e crescimento, aproveitando a paciência e a graça de Deus para produzir frutos espirituais. A parábola enfatiza a paciência de Deus e sua expectativa de frutificação. Ela nos encoraja a usar o tempo de graça que nos é dado para nos arrependermos e crescermos em nossa fé, sabendo que Deus deseja ver frutos em nossas vidas. Conclusão e reflexão sobre as parábolas. As parábolas de Jesus são histórias ricas e profundas que revelam a sabedoria e o amor de Deus de maneira acessível e memorável. Cada parábola oferece uma lição valiosa sobre a natureza do reino de Deus, nossos relacionamentos com os outros e nossa própria espiritualidade. Elas nos desafiam a viver de acordo com os princípios do reino, buscar justiça, amar generosamente e ser persistentes em nossa fé. Ao refletirmos sobre essas histórias, somos chamados a aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária. Devemos cultivar um coração receptivo, como a boa terra na parábola do semeador, e estar dispostos a sacrificar tudo pelo tesouro do reino dos céus. Além disso, as parábolas nos lembram da importância do perdão, da compaixão e da justiça. Devemos perdoar generosamente, como o credor que perdoou uma grande dívida, e cuidar daqueles que estão em necessidade, como o bom samaritano. Por meio dessas histórias, Jesus nos mostra que o amor de Deus é inclusivo e expansivo, convidando todos a participar de seu banquete celestial. Que possamos ser inspirados e desafiados por esses ensinamentos, permitindo que eles moldem nossa fé e caráter.